Mas o problema com as ideias é que é difícil você saber quando uma ideia não funciona. Olha, por exemplo, na Idade da Pedra, como se fala no sentido do senso comum na pré-história, nossos ancestrais sonhavam com pessoas mortas e eles achavam que aquelas pessoas que eles sonhavam que eram mortas eram as pessoas mesmo visitando o sonho deles. Apesar de que a gente não tem nenhuma prova que mortos continuam a existir, e que muito menos que eles venham falar com você nos sonhos, até hoje tem um monte de gente que acha que quando sonha com a avó morta, é a avó mesmo. Ou seja, a gente não tem muito teste para... Não tem como testar ideias e crenças. Por isso que as pessoas podem acreditar em qualquer coisa, Papai Noel, qualquer coisa você pode acreditar. Utopias, qualquer coisa. Porque é difícil você testar. Por isso que, inclusive, às vezes, professores da área de filosofia, ciências humanas em geral, numa aula, eles podem explicar o mundo em meia hora, dizer como você salva o mundo na outra meia hora, e na outra meia hora dizer por que é importante chamá-lo para salvar o mundo. Um professor que está ensinando aeronáutica, se ele ensinar para você errado sobre como fazer o avião cai. Né? Mas o âmbito das ciências humanas, que é a minha área, né? Eu abandonei medicina para ser filósofo, quer dizer, tomei uma atitude super radical, né? E eu gosto do que eu faço, mas é uma área que, infelizmente, ela pode facilmente se dar a delírios coletivos totais em sala de aula. E você ficar inventando todo mundo que não existe. Então, quer dizer, essa coisa quando eu estava falando da dificuldade de você testar ideias, né, de você, às vezes, não saber exatamente como que uma ideia é boa, isso, do ponto de vista do cidadão consumidor, as pessoas cada vez mais querem ideias que agradem a elas, como consumidores. Eu não acho que isso é total, hein? Eu não acho que isso é uma coisa universal. Eu lembro de uma vez, numa coluna minha da Folha, alguns anos, uns 4, 5 anos, foi uma primeira coluna do ano, comecinho de janeiro. Não lembro se a segunda-feira caiu no dia 1º, mas era quase assim. E eu escrevi essa coluna, eu estava viajando, eu estava fora do país, e tinha lá uma discussão, e chegou o momento assim, eu falei, olha, leitor, eu não quero agradar você. Na verdade, eu não estou nem um pouco preocupado com o que você quer. Escrevi isso. Cara, a lista de chorões protestando como um colunista podia dizer que não estava nem aí para o que o leitor pensava dele, ou não estava nem aí para agradá-lo. Então, assim... eu acho que, na realidade, quando você se comunica com as pessoas, no caso do pensamento público, né, no caso da filosofia na praça, na mídia, né, que é a grande ágora contemporânea, eu não acho que a função é agradar ninguém. Apesar de que isso é uma contradição, porque se você desagrada, o cara para de assinar o jornal, não assiste o jornal na televisão, sei lá. Né? Mas porque quando você está discutindo com um leitor, falando, debatendo e tal, eu acredito que a nossa função é procurar oferecer às pessoas, a partir do repertório que a gente foi construindo, uma visão de mundo que não importa se agrada ou não agrada. Porque me parece que essa é uma certa relação de amadurecimento com o mundo. Né? Acho que o amadurecimento passa pelo fato de você lidar com questões contraditórias. Quer dizer, veja, a vida é difícil, provavelmente não é a sua avó no seu sonho, apesar de ser importante achar que é ela no seu sonho, porque significa que um dia você vai aparecer no sonho da sua neta. Logo você vai continuar vivo, que é isso que está em questão. O medo da morte. Porque a morte é certa, a vida é cheia de perdas, cheia de frustrações, e é difícil a gente suportar isso. É difícil.